Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Perfeito, né? Bom dia, olá você, tudo de bom, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos que estão se integrando à nossa transmissão aqui pelo programa Sabe Caxias by Bitcom, que chega a partir de agora trazendo para você o conteúdo, o contexto, a análise e, claro, também a apreciação dos mais variados temas relacionados à nossa convivência, os principais fatos que estão movimentando o setor mediático de notícias e também, claro, que mexem com nossas vidas. Nós estamos às 11 horas e 34 minutos e destacando para você que a temperatura nesse exato momento em Caxias do Sul está na casa de 11 graus. Tivemos hoje uma manhã gelada com temperaturas que chegaram aí à casa de 3 graus, sensações térmicas até 0 graus em pontos mais elevados da nossa região serrana. O tema de hoje é este: violência versus paciência. Os atos de enfrentamentos entre brasileiros bolsonaristas e os camisas negras, ditos defensores da democracia, no último domingo, com reflexos em todo o Brasil, inclusive aqui em Caxias do Sul, não são bons para o processo democrático. A corda da paz pode arrebentar facilmente se isso virar rotina. E talvez seja isso mesmo que querem aqueles que se apropriam dos símbolos nacionais, como as bandeiras do Brasil e da seleção brasileira, como se fossem seus exclusivamente. E o resto dos brasileiros, aqueles que não os apoiam, não pertencem ao Brasil. Esta prática de apropriação política se fortaleceu nos governos petistas, que se aproximaram da palavra, entre aspas, trabalhador. Os bolsonaristas agora se apropriam do termo, entre aspas, patriotismo e seus símbolos. Besteira. É preciso pacificar o Brasil. É preciso garantir a liberdade de expressão de forma honesta, correta. Para isso, será preciso resistir aos usurpadores dos termos e dos símbolos, sejam eles quais forem, com exemplos e argumentos sólidos. Violência gera violência. Intimidação gera intimidação. Mentira gera também mentira. Só é possível vencer qualquer tipo de mal com a influência correta do bem. Para isso é preciso avançar no debate democrático com exemplo e confiança da informação correta. As instituições devem trabalhar em equilíbrio na defesa de um país, de um Brasil que é de todos. Por isso, antes de se acreditar que este movimento de camisetas negras está, entre aspas, salvando o Brasil do radicalismo bolsonarista, é preciso ter o bom senso e ler a realidade com mais clareza. Ninguém de real consciência política quer o povo brasileiro se enfrentando nas ruas. Isso, de longe, é democracia, é anarquia. A anarquia só servirá aos populistas, mais uma vez, que se aproveitam da dúvida para, assim dizerem, como sempre, se colocarem na posição dos, entre aspas, salvadores da pátria. O brasileiro não precisa mais entrar nesse discurso populista. O povo tem que aprender a votar pela paz e pela boa escolha dos seus líderes, no resgate do debate verdadeiro e profundo. Só isso pode, então, elevar uma nação ao seu verdadeiro destino. Com as palavras do nosso editorial escrito por Miguel Brambila, hoje nós demos início, então, a este tema dentro do Sabe Caxias by Bitcom na manhã desta terça-feira. E assim eu cumprimento ele. Miguel Brambila, um bom dia especial para você. Bom dia especial para você também, meu amigo Edinho Soares, e a todos, né, os nossos teleinternautas e amigos da Bitcom TV. É sempre um prazer estar aqui, né, nesta seleta audiência, conversando com todos, Edinho. Muito bacana, né? E o que a gente pode destacar sobre o nosso pensamento, nosso editorial, nossa visão, nossas colocações? Sabe que quando a gente vê esses detalhes que estão aqui burilando no país, nós vemos que é uma disputa por ideologias polarizadas, mas que a verdade pode estar muito longe de ambas. O que a gente pode destacar por isso? Eu acho, Edinho, assim, acredito e tenho convicção, e não apenas acho, observo isso na realidade desde sempre, nesses 30 anos de rádio e o tempo também de outros trabalhos e atividades como cidadão,
brasileiro que não temos uma ideologia sólida no Brasil nesse momento atual da nossa história nacional. Temos, sim, uma paixão política. E a paixão política, ela não serve para nada. Os times de futebol podem viver de paixão. Você pode vestir a bandeira do seu clube e a paixão pode se transformar aí, né, na sua catarse emocional, no seu dia a dia, na emoção de ganhar um campeonato, de ganhar um título. Mas não se ganha eleições com paixão, se ganha eleições com convicções sólidas de que a sociedade precisa de pessoas que tenham real comprometimento com a sociedade e não somente com o poder, simplesmente pelo poder. Então nós vivemos neste momento aí uma realidade bastante infantil, eu diria, no Brasil, onde as paixões políticas transbordam, mas sem nenhuma compreensão da história, sem nenhuma compreensão do que se está fazendo. Esse movimento de camisas negras é tão perigoso para o Brasil quanto a apropriação do termo trabalhador pelos petistas e esquerdistas, principalmente, né? Porque até pouco tempo a palavra trabalhador, né, foi absorvida pela esquerda como se o resto do Brasil não trabalhasse, né? Como se os empresários não trabalhassem, como as pessoas que não votavam na esquerda e na extrema esquerda não fossem trabalhadores, né? Populismo, porque há um certo vitimismo no trabalhador, e aí ele, quando é mimado pelo populista, como se este fosse o seu defensor das suas causas, acaba cegamente seguindo lideranças, né, oportunistas nesse sentido. Então, porque o trabalhador, ele acha, né, no discurso de exploração do capital e trabalho, que ele é vítima, que quem lucra é o empresário, que o trabalhador é que produz, e assim por diante. E as esquerdas, muito espertamente no mundo todo e no Brasil, principalmente pela liderança do Lula, se apropriaram deste termo. A palavra, que é do vocabulário nacional e da língua portuguesa trabalhador, não pertence à esquerda, nem do mundo, nem apenas do Brasil. Ela é uma palavra, e eles transformaram ela numa palavra política, e o conceito desta palavra também. O que está acontecendo com a bandeira do Brasil e o que está acontecendo com o símbolo da seleção brasileira. Você corre o risco hoje, por exemplo, de sair com uma camisa amarela da seleção brasileira e ser taxado como um bolsonarista, que não tem nada a ver. Você é um brasileiro, você tem o direito de utilizar aí a cor amarela da mesma maneira como qualquer outro tem. Então esta apropriação é infantil. O brasileiro aprendeu a sair às ruas no voto de protesto após aí o impeachment da Dilma, mas isso não significa que você botar a bandeira brasileira nas costas, que você é um cidadão de bem e que você é um patriota. Isso deveria, aliás, ser criminalizado, porque nós estamos sofrendo um processo de vulgarização dos símbolos nacionais, onde o pessoal simplesmente veste uma bandeira e apaixonadamente sai às ruas, né, defendendo qualquer tipo de causa, muitas vezes com militância paga. O que acontece, inclusive, com os camisas negras agora que estão surgindo nesse movimento. Começou na Avenida Paulista, união de torcidas de futebol, apaixonados, né, como estão sem futebol, passam aí, então, a ocupar os espaços públicos em defesa, como se fosse uma milícia, né, centuriana. E isso acontecia em Roma, na época do caos, aonde você pagava, né, determinados mercenários e defendia como general aí, os seus interesses. Então havia muita guerra interna, muita guerra civil dentro da sociedade romana, justamente por causa desse caos. E é isso que nós não podemos fortalecer, acreditar que esse surgimento de camisas negras represente a democracia brasileira contra os bolsonaristas, porque isso, na verdade, é uma infantilidade política que não traz nada de bom para a sociedade, Edinho, a não ser que não é bom, violência. Miguel Brambila, na sua análise, esse movimento dos camisas negras buscam fazer uma interconexão em apoio ao Superior Tribunal Federal, que dentro dos movimentos, né, encabeçados pelos grupos que se dizem bolsonaristas estão sendo rechaçados nesses últimos movimentos? Eu acho que não, Edinho, porque temos dito isso, essa questão, né, de aprender-se sobre as instituições do Brasil está avançando graças à liberdade de imprensa, mas ainda estamos infantilizados justamente porque não temos nas escolas e nos lares a real explicação e compreensão
de qual é o significado das instituições. E aí se deve, né, a um processo cultural do Brasil, de aculturamento, porque o brasileiro pobre, ele sabe que o STF muitas vezes pode parecer para ele até um símbolo de aerosol, né, o SPB, né, o SBP, enfim, né. Nós tínhamos na escola a Organização Social Política Brasileira, era no tempo da ditadura, é verdade, e somos contra a ditadura. Tínhamos moral e cívica, né? E era, claro, o mesmo processo que o PT, esquerdizando a nação, também colocou nos livros escolares muitas coisas ideológicas, e não é boa a ideologização, né, da escola, ou seja, colocar aí, mas numa sociedade avançada, pelo menos a compreensão do que é o símbolo nacional e as instituições precisa existir. Então, a partir de determinado momento, deveria estar no currículo escolar o que é o STF, qual é a sua função, o que é o Congresso Nacional, qual é a sua função, o que é o Presidente da República, qual é a sua função, qual é o sistema de governo que nós temos, qual é a sua função. Isso deveria estar nos bancos escolares, e não somente, né, à mercê do cidadão que se informa por si só, ou que tem acesso aí aos noticiários que vão explicando palidamente o significado disso tudo. Aí o brasileiro tupiniquim, né, o Jeca Tatu, faz o quê? Veste uma camisa, né? Sou STF anti-Bolsonaro, ou sou Bolsonaro anti-STF, nem sabe o que está falando, é como se que fosse assim, né? É uma briga de galos, né? Briga de cachorro grande, porque não tem uma bandeira política. O brasileiro precisa aprender a fazer política de uma maneira mais inteligente. O STF não é porque está com uma posição importante no combate à corrupção neste momento, que é uma instituição perfeita, né? Então, quer dizer, é mais ou menos como você trocar 6 por meia dúzia, porque daqui a pouco, nesse processo todo, desses camisas negras que se vestem, né, a favor do STF contra... amanhã vão perder a bandeira, né, contra o Bolsonaro, contra quem quer que seja, e assim por diante, porque não é assim que se fiscaliza a instituição, isso aí é superficialismo, e vão sair aí abraçando o primeiro populista, oportunista que aparecer como salvador da pátria, né? Como já vi em post, inclusive, colocando que Alexandre de Moraes era um herói nacional, o que na verdade não é, Jim. 11 horas e 46 minutos, nós estamos com o Sábio Caxias by Bitcoin, trazendo esse discurso, né, e também essa análise frente a esse novo grupo que surge, né, e cresce cada vez mais. Miguel Brambila, eu acho que a pergunta que traz muito enigmática, acredito eu, mas nós temos que fazer, nem que for para as esferas de algumas observações, quem é que está por trás da criação e da polarização, e quem está comandando esses camisas negras? Esse movimento surgiu pelas informações que se tem aí do pessoal da torcida do Corinthians, né? Esse movimento, não o 70% fora Bolsonaro, que é do economista, né, Eduardo Moreira, que está tentando reunir todos contra Bolsonaro, né? Independente de ideologias, que também acho que são movimentos políticos também populistas, né? Eu acho que isso só gera confronto nacional. Mas isso é da Fiel, né? Muita gente há notícias que são pessoas e que se refletem pela rede social, que é muito ampla hoje em dia e globalizada. Inclusive tivemos aqui em Caxias do Sul quase, né, um enfrentamento no domingo em frente ao quartel, 2 grupos se reuniram, né? Então isso não é bom, porque pode surgir outros grupos que não se representem. Daqui a pouco vai surgir um grupo, os camisas negras, não sei nem se esse é o nome, os camisas negras eram da época do fascismo, na Itália, do tempo de Mussolini, e defendiam aí o fascismo. Mas no Brasil se vestiram de negro, é a cor do Corinthians, né? Daqui a pouco eu boto uma camisa verde e digo que sou, né? Não me represento, e entro na gincana, né, de quem é mais forte politicamente, como essas milícias mesmo, como as águias, né? Como na história se conta aí a disputa do poder em Roma. Isso é muito primitivo em tempos, né, de tecnologia avançada, mas é um reflexo, né, da falta de cultura de uma nação. É fácil voltar à barbárie como humanidades. Inclusive, é uma brincadeira, Dinho, né? Que é muito interessante, né? Que nesse confronto de domingo na Avenida Paulista, né? Se algum bolsonarista caísse, era pênalti para o Corinthians. Miguel Brambila, um outro questionamento para nós aprofundar esse tema e até mesmo apresentar à nossa audiência
orientações para que a nossa audiência consiga mensurar, observar, ver e compreender e se aprofundar melhor sobre tudo isso. Nós estamos vendo que hoje a esquerda brasileira ela é muito bem fundamentada, muito bem representada, né? Inclusive suas cores eles são utilizáveis muitas vezes vermelho. A gente vê muitos movimentos utilizando isso, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, que se denomina representatividade maior da esquerda, o PT, utiliza a cor vermelha como a estrela. Nós estamos vendo hoje que os bolsonaristas, em sua maioria, se apropriaram dos símbolos nacionais, coisa que era utilizada, como você disse, dentro dos movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff, que as pessoas queriam se denominar que não eram favoráveis à cor vermelha. E esses camisas negras seriam um pessoal estão tentando aglutinar o centro? O que eles estão buscando e que grupo que eles estão tentando polarizar? Eu acho que eles estão se aproveitando da baderna nacional, Edinho, porque, na verdade, o enfrentamento nas ruas, esse espaço é meu, esse espaço é seu, é muito infantil. É quase... você pode usar metáforas, sejam elas quais forem, de crianças brigando pela bola, né? É claro que isso tem responsabilidade na radicalidade da manutenção desta milícia bolsonarista que está sendo investigada, né, no processo das fake news e também nesse grupo dos 300 e outros tantos que estão aí todos os domingos, né, que não tem outra coisa para fazer lá em Brasília, gerando aglomerações e defendendo aí, fanatizando a questão da presidência da República. Todos os domingos, né, o presidente da República vai passear, ele se transformou aí numa brincadeira de domingo e são sempre os mesmos, né? Então isso é populismo, né? É uma tentativa de passar uma imagem do presidente popular, andar a cavalo, andar de jet ski. É quase como, né, fez e faz ainda, né, o Putin na Rússia, né, que quer demonstrar uma força física, uma força política, e o brasileiro que é carente, né, de paternalismo, né, porque se permitiu isso, mas não estamos mais nesse processo tão acirradamente como foi no passado. Acredito que isso é uma tentativa fracassada do presidente da República, que mais cedo ou mais tarde vai cair no processo do debate político mais profundo, mesmo que seja raso no Congresso Nacional, assim que a sua popularidade... Ele está tentando manter a sua popularidade, e esses oportunistas de preto, na verdade, são apenas pessoas que estão querendo... Porque qual é a proposta, né? É fora Bolsonaro, mas isso não é uma proposta, né? A proposta é, olha, nós queremos uma liberdade de expressão, nós somos contra a mentira em qualquer parte da imprensa, nós somos contra agressões à imprensa, enfim. Qual é a proposta? Somos a favor do isolamento social, porque eles não estão cumprindo também isolamento social, estão de máscara, mas estão também na rua cometendo crimes, como aqueles que estão sendo criticados, né, por parte do presidente da República, que todos os dias sai sem respeitar o isolamento, sem máscara. Então esses camisas negras não representam, na verdade, ninguém. Não é um movimento político, é um movimento de raiva. Não, só um pouquinho. Não, peraí, a bola é tua? Não, a bola é minha também. Quem é que disse que você pode tomar a Avenida Paulista, vestir a bandeira do meu país e achar que você é o patriota? Então esse é mesmo ranço que gerou a esquerda no Brasil, porque a esquerda no Brasil é organizada também, imitando como macacos, né? Eles não sabem quem foi Lech Walesa, né, o presidente da Polônia, que foi um líder, né, a não ser os historiadores, né, que foi um líder trabalhista, que depois teve problemas também. Eles não sabem quem foi Karl Marx, quem foi Engels, eles não estudam isso, eles não sabem isso, né? No presidente do bairro, né, muitas vezes ele não consegue nem expressar a sua própria língua. Então eles não sabem o que é o marxismo, né? E eles não sabem, muitas vezes, né, o esquerdista brasileiro está na igreja, sem saber que o comunismo é ateu e matou milhares de pessoas no mundo. Eles não acreditam em Deus, é o materialismo é matéria. Mas ele está na igreja pregando, né, o comunismo, muitas vezes. Muitos padres comunistas nós tivemos no Brasil, numa distorção real, então eles não sabem o que estão fazendo. E no Brasil é a mesma coisa, nas camisas negras, nos bolsonaristas, né? Isso é primitivo político responsável por responsabilidade dos populistas, né, que acabaram com a educação no Brasil. 11h52, nós estamos com o Sabe Caxias by Bitcom e agora uma pergunta também de certa forma enigmática. E podemos trabalhar somente na janela, por enquanto, das hipóteses. Aonde isso pode acabar? Né, nós estamos vendo que isso pode aumentar, inclusive esses grupos podem, e quase ocorrendo em algumas cidades, confrontos. Aonde que isso pode acabar, Miguel, essa situação que está ocorrendo?
O Brasil imita ainda, infelizmente, para nós brasileiros, né, outros países. Pode acabar em vandalismos, né, em prejuízos materiais, pode acabar em briga com a polícia, né? Você vê aqui nos Estados Unidos, né, a morte daquele cidadão negro pela polícia não justifica a queima de prédios, de pessoas, né, inocentes, por causa do preconceito. Então, Martin Luther King, que defendeu aí a causa dos negros, jamais praticou a violência. Gandhi, que libertou a Índia da Inglaterra, né, tinha a política da não violência. Nelson Mandela ficou 30 anos preso, né, para depois se transformar presidente da África do Sul, pacificando a nação. Mas enquanto isso, né, nós temos um presidente que quer armar a população. Então você imagine, né, se você tiver uma população armada, né, com armas de fogo, defendendo o lobby, né, dos fabricantes de arma de fogo, enquanto deveria estar preocupado em tirar as armas das milícias, né, dos bandidos que têm fuzis. A polícia, em todos os sentidos que está desarmada, desestruturada para lutar contra o tráfico, está tendo que mediar essas brigas infantis, né, de quem se apropria do quartel, que quer golpe militar com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não ficaria, né, num golpe militar, porque os generais não iriam querer aí os recrutas zero, porque ele, na verdade, é mais atrapalhado do que um estadista. Então, a polícia, que deveria estar patrulhando os bairros da cidade, trabalhando, né, para ajudar as outras instâncias, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, dar segurança à população contra o assalto, contra o tráfico de drogas, contra outras questões, está defendendo aí a paz devido a estes grupelhos que não tem o que fazer, né? Primeiro que estão se aglomerando. O que deveria ter acontecido tanto aqui em Caxias quanto em Brasília, principalmente, e em São Paulo, a polícia deveria dispersar, porque é crime, a aglomeração não está proibida, a aglomeração devido à questão da pandemia, então são criminosos. E o brasileiro que entrar nessa onda aí vai ser tão ignorante quanto esses criminosos. Como eu digo, daqui a pouco eu boto uma flâmula aqui, né, e escolho uma camisa rosa, né, e saio, né, badernando, então vai gerar violência, e violência gera violência. É isso que nós temos que estar preocupados neste momento, por não apoiar esse tipo de impulso, Edinho. E o que vem mostrar todos esses movimentos é a divisão, né, realmente que está ocorrendo do povo brasileiro, dividido em suas ideologias, sem uma ação concreta e sem um caminho seguro seguro para poder seguir. O que a gente pode falar um pouquinho, Miguel, sobre ações de hackers que divulgaram, né, documentos, números, telefones do presidente da República e também dos seus filhos? É crime, porque um erro não justifica outro. E devem ser responsabilizados por isso, inclusive pelo STF, quando se chegar ali, porque a ABIN, né, e sendo verdade, não sendo, né, uma imputação falsa de crime, é por isso, porque você sabe que Hitler mandou botar fogo no parlamento para se vitimar, né? Nero mandou botar fogo em Roma para se vitimar, para depois, né, passar, né, por construtor da sociedade. Foi denunciado e acabou a história transformando isso em verdade. É crime. Um erro não justifica outro, porque nas redes sociais aí você vê muita gente dizendo, saudades, né, do tempo da Dilma, eu era feliz e não sabia, do tempo do Lula. Aí você fala da corrupção, não, mas os governos têm usado a corrupção. Bom, tem usado a corrupção, tem que acabar a corrupção, e um erro não justifica outro, né? Então quer dizer, quem matou 10 é mais criminoso do que matou 1. Sim, é verdade. Então quem matou 10 justifica quem matou 1? Não! Não, isso aí é relatividade moral. Então, se houve, né, esse processo de hackeamento de leis, é crime, é óbvio. Um erro não justifica outro, ninguém vai avançar usando esse argumento infantil. Você me traiu, mas você também me traiu. Então, ambos são traidores, é óbvio. Não existe meias verdades. E aí é preciso recomeçar do zero, Edinho. Ok, né? A gente está vendo todos esses detalhes, Miguel, você fazendo essas observações, né? Nós estamos vendo que está se criando núcleos dispersivos, né? Dispersos com muitas ideologias. Está bem complicado, né? E está, democraticamente falando, né, criando várias vertentes de muitas ideologias. Um campo minado, por assim dizer, né? Minado de ideologias, ideias insensatas, até mesmo de coisas bem mais agudas, né? Com pensamentos até mesmo com ideologias terroristas, que é que nós estamos observando aí. Miguel Brambila, e no meio de tudo isso, o Covid-19. E no meio de tudo isso, né, as ruas da cidade de Caxias do Sul estão cheias
andar na Júlio de Castilhos, né? Não é possível ficar a 2 metros de distância, parar numa sinaleira, não é possível. Se alguém espirrar numa sinaleira na Moreira César com a Júlio de Castilhos, por exemplo, contamina 5 pessoas no sinal fechado, né? Ontem eu tive que ir ao centro e você percebe, então, quer dizer, na questão da economia, tirando a parte da cultura, né, que está zerada, porque as casas noturnas e os bares e restaurantes estão com problemas aí bastante grandes, mas nas ruas da cidade, né, inclusive com ambulantes, né, no centro da cidade, o movimento em dia de pagamento, inclusive, é normal, né? Então, quer dizer, isso pelo menos, né, tomara que não se transforme numa pandemia galopante, né, não vou mais falar a palavra galopante, porque a gente fala galopante, né, acabou se transformando aí no populismo, né, mas tomara que não seja aí um contágio acelerado, que todo mundo respeite o uso de máscaras, mas dentro, né, dessa questão das bandeiras, Caxias do Sul está andando. A notícia é que a Secretaria de Saúde quer que se feche, né, o frigorífico onde houve o contágio, lá a JBS, lá em Anarrec, para que haja aí o controle, porque essas pessoas, 18, 19 pessoas, tiveram convívio com as famílias e com a sociedade que pertence, e isso pode se transformar em 200 pessoas daqui a uma semana, são 15 dias de incubação do vírus, né, mas a economia está, desculpa, Edinho, andando. Portanto, né, esperemos que logo venha essa cura, essa vacina, e que a gente não chegue à bancarrota total, Edinho. Desculpe que... Imagina, Miguel. Estamos chegando já ao término dessa nossa programação, meio-dia, né? Hoje estamos fazendo essas observações. Eu não vou fazer uma pergunta, Miguel, mais profunda, que seria onde a coisa vai terminar, porque ainda nós temos que ver muitos desdobramentos e muitos capítulos, mas a gente já pode imaginar que a coisa não vai acabar bem, e não está acabando bem, e está direcionando-se para um único lugar, o abismo, e aonde esse abismo terminará, fica difícil aí de mensurar. Miguel Brambila, meu irmão, meio-dia, estamos encerrando a nossa programação. Ok, Edinho, se eu tivesse realmente, né, esse poder de saber onde é que vai terminar, eu estaria vendendo consultas aqui na porta do meu escritório, né? E a preços populares, né? Online. Exatamente. E estaria aí, né, investindo, né, o meu dinheiro no outro planeta, porque inclusive, né, conversando com a dona Marisa, minha mãe, ontem, né, ela disse que os únicos que estão livres da Covid-19 são os astronautas, né, que foram para o espaço no final de semana. Esses aí, né, por enquanto, até voltarem, não correm o risco de pegar, né, esse vírus mortal e fatal. Mas, claro, mais gente se recupera. Então a notícia também boa é que, como é óbvio, né? A gente não pode, eu vou concluir, Edinho, rapidamente para não ultrapassar o tempo, as pessoas colocam de uma maneira como se não existisse a pandemia, assim, no Brasil o maior número de pessoas curadas é o maior do mundo. Claro, porque o maior contágio do mundo nós estamos chegando, então é óbvio que, porque é só 6% de pessoas acabam vindo a óbito pelo cálculo mundial aí. Então se você contaminar 100 pessoas, 6 apenas vão morrer, né? Mais ou menos é o que está acontecendo em Caxias do Sul, um pouquinho menos até devido aí a outros fatores. Mas então, claro que nós somos o maior país de cura do mundo. O mundo não vai acabar, porque nós somos o maior índice de contágio do mundo, maior do que todos devido a esse descontrole. Então, vai acabar, infelizmente, no óbito, vai acabar num relativo caos, ou quando tivermos a cura, né? Pode ser que demore. E o contágio de rebanho vai demorar muito tempo, inclusive, enquanto não tiver a cura e a vacina, não vai acabar, podemos ter outras ondas. Vamos acreditar e arriscar um pouco, porque é preciso continuar vivendo, meu caradinho. Um bom dia a todos, terça-feira já voou o tempo mais uma vez, nós voltamos amanhã. Não sabe, Caxias, obrigado pela sua audiência. Bacana, legal. E assim nós encerramos também mais uma edição, então, do Sabe o Caxias, como anunciou o nosso querido Miguel Brambila. Mas amanhã nós estamos aqui de volta, a partir das 11h30. E você, o nosso convidado, está nos acompanhando. Facebook, Instagram, Twitter, nosso canal do YouTube, claro, a nossa casa. O www.bitcontv.com.br e também a página oficial do Sabe Caxias. Grande abraço para você, até amanhã. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.